Ilustres autoridades aqui presentes, minhas senhoras e senhores prezados colegas. Assim começava essa história, há 55 anos. A gente vai voltar a Belo Horizonte no dia 6 de dezembro de 1968, uma sexta-feira. Naquele dia, era o Dr. Ângelo Furtado Laborne Tavares quem estava discursando. Hoje, em sua homenagem, foi o seu filho, Luiz Alberto Laborne Tavares, quem regravou a leitura desse discurso. Mas você vê que ele fez um discurso tão assim, é fácil de ler. A métrica que ele usava no discurso, tá vendo? Facilita. Eu acho que ele leu mais devagar e com mais ênfase. Foi ele que fez, então ele sabia exatamente a ênfase, né? Para te ajudar a fazer essa viagem no tempo, a gente vai tentar recriar um ambiente para que sua experiência seja completa. Primeiro, algumas pessoas na plateia. Agora, alguns ruídos da rua. Música ambiente. Teste. Microfonia de leve. 1, 2, 3. E pronto. Estamos agora transformando em realidade um velho sonho há longo tempo acalentado. Congregar um centro de trabalho em favor de todos. O que até agora vinha sendo feito isolado e escoteiro, sem benefício de ninguém. Percebeu como são fortes e potentes as palavras do discurso de inauguração? Em pouco tempo você ouviu sonho, centro de trabalho, em favor de todos, reunir para juntar forças. Só por aí já dava para se ter uma ideia do que aquele grupo de 25 oculistas estava disposto a fazer. E se o termo oculistas não é da sua época, dá um Google aí, porque já já você vai topar com essa palavra de novo. Esse centro, que ora se inaugura, representa a soma de uma equipe, sendo ao mesmo tempo imposição compulsória para o exercício integral e perfeito de uma especialidade médica que no seu evolver se tornou complexa e multifária, exigindo dos que a ela se dedicam novos encargos e redobradas atenções para exercitá-la adequada e eficientemente. Seja bem-vindo ao Pode Ver, o podcast que nasce contando 55 anos de história do mais importante centro oftalmológico construído em Minas Gerais, mas já com a responsabilidade de ampliar visões e promover conversas sobre a oftalmologia do amanhã, em rede, sobre os pilares da tradição, da ciência e da gestão. A realização deste episódio só foi possível graças ao apoio dos parceiros Alcon, Latino Pharma, Johnson & Johnson e Bayer. Hoje a gente vai falar da fundação do Centro Oftalmológico de Minas Gerais. Ajuste os seus fones de ouvido e vem com a gente, pois o futuro dos cuidados com a visão é logo ali. O Centro Oftalmológico nasceu em uma era em que a visão do futuro se tornava cada vez mais nítida. E não é exagero dizer que aquela modesta clínica inaugurada em 1968 moldaria o curso da oftalmologia a partir de Minas Gerais. Para te localizar, a gente está voltando no tempo, direto para os anos 60, revisitando um lugar nesta história que tem como ponto alto a decisão de um grupo de 25 oculistas de reunir a oftalmologia mineira num centro oftalmológico especializado. Longe de mim transformar esse episódio em uma aula de história. Mas é importante reconhecer que a oftalmologia brasileira estava passando por um período de grande desenvolvimento nos anos de 1960. O surgimento de novas tecnologias, como a cirurgia refrativa e a cirurgia de catarata, foi um dos principais fatores que impulsionaram esse desenvolvimento. E se este episódio fala sobre a fundação, nada mais justo correr os olhos ali no passado.
Março de 1911, a Sociedade Médico-Cirúrgica de Minas Gerais criava a Escola de Medicina de Belo Horizonte, a quarta implantada no Brasil. Em 1917, tínhamos os 17 primeiros médicos formados em Minas. Já na década de 60, foi implantada a residência médica, com estágios de médicos graduados em várias clínicas. Em 1968, foi instituído o Dia Nacional da Saúde Ocular e da Prevenção da Cegueira e Dia do Oftalmologista. É também deste ano a pós-graduação com a criação do doutorado em oftalmologia na UFMG. Ainda no mesmo ano de criação do Centro Oftalmológico, 1968, de acordo com o livro História da Oftalmologia no Brasil, de autoria de Rubens de Aguiar, é relatado que o Dr. José de Mendonça realizara a primeira cirurgia refrativa com laser no Brasil, no Hospital São Geraldo, em Belo Horizonte. Neste ano também, o INAMPS ampliava sua cobertura para incluir cirurgias oftalmológicas que antes eram inacessíveis para muitas pessoas. Neste mesmo ano, foram publicados mais de 100 artigos científicos em revistas oftalmológicas brasileiras. Eu conversei por telefone com o Dr. Sérgio Pena Barbi. Ele é filho de um dos fundadores do Centro Oftalmológico de Minas Gerais, o Dr. Creso Agrícola Barbi. Começou da seguinte maneira. Eu, na época, tinha até meus 16, 17 anos. Mas na época é o seguinte, papai, esse é um dos principais fundadores lá. A primeira conversa do Centro Oftalmológico foi com o papai e com o Dr. Ângelo Laborde. Eles é que foram realmente os fundadores. Tá? E os outros depois eles foram formando a equipe assim a convite. Ele estava sentindo necessidade, porque aqui em Belo Horizonte a coisa ficava muito vinculada ao Dr. Gilton Rocha, ao São Geraldo. Ele estava sentindo necessidade de ter um grupo particular, quer dizer, ter um hospital oftalmológico particular, sem vinculação nenhuma com nenhuma entidade, nem nada. Isso que o Dr. Sérgio está falando é bem importante para entender aquele cenário da oftalmologia. E quem falou para a gente mais sobre como era a oftalmologia daquela época foi o fundador Dr. Paulo Perê. Nos anos 70, a oftalmologia funcionava mal e dependia de muito dinheiro para montar um consultório. E é aí que nasce o Centro Oftalmológico. Foi exatamente para melhorar o atendimento da especialidade. Melhoraria bastante, como de fato aconteceu. E a gente quer saber dele como foi encontrado o local para agregar o Centro Oftalmológico. Então, eles queriam também saber o seguinte, onde arranjar um lugar para desenvolver essa especialidade. Primeiro, arranjar um local melhor do que aquele lá. E o local era perto da casa do Ângelo. E o local que era perto da casa do Ângelo tinha um indivíduo que era vizinho lá e não quis. Eu vou puxar para essa conversa agora o Dr. Luiz Alberto Laborne Tavares, que, como você já sabe, é filho do Dr. Ângelo Laborne Tavares e é neto do Dr. Casimiro Laborne Tavares. Lembra que agora há pouco eu falei sobre 1917, dos 17 primeiros médicos formados em Minas Gerais? Então, o Dr. Casimiro era um Mas deles. O hospital tem uma curiosidade, sabe tudo, que é assim, aproveitar, vou te contar. Eu aproveitei o momento de regravação do discurso de inauguração e ouvi o Dr. Luiz Alberto sobre a história do Centro Oftalmológico. O que você está ouvindo agora é justamente sobre isso. Meu pai comprou, para albergar o hospital, um terreno na Prudente de Moraes, ali onde tem o museu, a Bíblia Barreto, em frente ao museu tem uma casa na esquina imensa, assim, um muro alto, que era de um coronel da aeronáutica. Ele, coronel não, deve ter um outro nome, outra patente, mas é riquíssimo e sistemático. Belo Horizonte, naquela época, devia ser muito segura, e ele já morria de medo, né? Mas 68 o período estava meio conturbado também, politicamente, né? Então podia ser isso também. Mas enfim, meu pai comprou o lote ao lado dele, sabe? E quando ele descobriu que seria um hospital, ele falou com meu pai, não,
Vão fazer um hospital? Isso assim, uns 3 meses depois de comprar o... Ele falou, não, quanto é que você pagou nesse lote? Ah, paguei tanto. Ele falou, eu dou... Pagou-se 2 vezes o preço do lote, entendeu? Aí, fechou na hora, né? De alugar uma casa Bom, você já conhece essa voz. Quem está falando agora é o Dr. Paulo Perê. que era na esquina da Rua Gonçalves Dias com a Santa Catarina, exatamente. Quem morava lá naquela casa era um casal. Com o dinheiro em caixa, foi gradativo assim, né, um pouco, ele alugou lá essa casa e aos poucos foi comprando e financiando os equipamentos, que também precisava de dinheiro para isso tudo, né? Este foi o impulso inicial, digamos que propulsor do nascimento do Centro Oftalmológico. Com dinheiro em mãos, os fundadores instalaram o hospital na Rua Santa Catarina, mesmo endereço onde ele funciona até hoje. Eu acho que foi no discurso de 40 anos do hospital, sabe? Ele teve uma sacada que eu achei ótimo. Ele falou assim, pois é, estamos aqui, isso ao vivo, né? Foi muito bacana, foi lá no Minas. Ele falou, e eu tô lembrando aqui que quem fez a primeira operação do hospital fui eu que fiz. Aí um colega falou, não, Ângelo, não foi. A operação foi... Ele falou, não, foi a minha. Foi uma operação financeira. Quer saber mais curiosidades sobre aquela época? Vamos ouvir o Dr. Sérgio Barbi. Essa montagem do Centro Oftalmológico, eu participei muito dela, assim, porque eu vi muita coisa, por exemplo. O hospital tinha uma enfermeira que chamava Eni, e assim, a mãe dessa Eni chamava Dona Luciana, ela era uma costureira. Então, ela ia lá para casa, a gente morava na época lá na André Cavalcante, ali no BGF. Essa Dona Luciana ia lá para casa para costurar essas primeiras roupas de cama, essa roupa cirúrgica, que foi usada no Centro Oftalmológico. A coisa foi toda artesanal, vamos dizer assim. E se você que conhece o Centro Oftalmológico hoje está aí se perguntando quais as diferenças do centro hoje para o centro do início dos tempos, o Dr. Sérgio fala um pouquinho pra gente. Na época, o hospital, assim, ele era um hospital de pequeno porte, vamos dizer assim, né? Então, assim, os médicos que trabalhavam, eram poucos médicos, funcionários também, não tinha tanto funcionário como antigamente. Então, o hospital, na época que ele foi fundado, a gente considerava o hospital assim, uma família. Então, todo mundo conhecia todo mundo. Então, era um esquema assim, que a gente considerava até mais familiar. O hospital começou, vamos dizer assim, amadoristicamente, e atualmente a gestão é toda profissional. Então, assim, perdeu aquele caráter familiar. Isso aí não tem mais. A coisa ficou mais profissional, né? Então, assim, eu acho que em função disso também, o hospital cresceu muito, né? Quer dizer, a gestão dos dois, principalmente do Cláudio e do Gustavo, a gestão deles modernizou muito o hospital, né? Então, não só equipamentos, adquiriram vários equipamentos. Então, assim, a coisa tem fluído muito bem, né, com a administração deles. Vamos falar mais sobre mudanças nos episódios futuros. Para agora, é importante a gente lembrar que com essa movimentação, o hospital pôde, enfim, começar a funcionar. E o registro número 1 deste funcionamento foi com a paciente Maria de Fátima de Moura Polônio. Ela, com 16 anos na época, foi oficialmente a primeira paciente do Centro Oftalmológico de Minas Gerais. Eu era muito nova ainda, né? Eu acho que eu era adolescente, né? E era um centro de referência em Belo Horizonte, era o primeiro, né? Um centro de oftalmologia era o primeiro. Foi importante, minha mãe e meu pai me levaram. E a partir daí eu fiquei cliente e outras pessoas, minha família toda é cliente do Centro Oftalmológico, amigos, todo mundo. É um centro
de referência, continua sendo centro de referência. Percebeu como foi impactante para ela, enquanto paciente, poder contar já naquela época com um serviço estruturado para cuidar de sua visão? Eu me senti muito bem atendida, muito acolhida, porque eu, como adolescente, usar óculos era muito triste, né, na época, adolescente usar óculos. E eu me senti muito acolhida. A gente quis ouvir dela um relato sobre o que mudou no centro de lá para cá. Moderno, antigamente era adiantado para a época, mas ainda era muito precário, né? Hoje está tudo muito evoluído. O centro oftalmológico, como eu disse, é referência. Em Belo Horizonte, eu acho que no Brasil, né? A gente ainda vai falar mais sobre isso, de o centro oftalmológico ser referência, mas mais pro futuro, tá? Nos próximos episódios. Eu morei fora de Belo Horizonte muitos anos. E quando eu tinha que consultar lá onde eu morava, eu sentia dificuldade, eu não me sentia segura. Sabe? Sei que eu pude, né, ver, retornar as consultas. Então, hoje eu uso lente de contato, eu troco anualmente, eu troco aí, eu vou no centro oftalmológico, eu tenho um médico oftalmologista que eu sempre vou nele. E, então é assim, ou é consulta de rotina, ou é consulta de emergência. Então é uma segurança que dá, né? A qualidade, o desenvolvimento da tecnologia do lado oftalmológico aí, está sempre à frente, né? Reparou nas palavras que a paciente Maria de Fátima usou? Segurança, qualidade, desenvolvimento, tecnologia, evolução, referência. Fica com essas palavras aí que a gente volta num piscar de olhos para o segundo bloco deste episódio. Olá, eu quero aproveitar o intervalo deste episódio do Pode Ver para te trazer um recado. Antes de 2023 acabar, o Centro Oftalmológico voltou a realizar o Congo Weekend, um simpósio muito importante para a oftalmologia do futuro. A edição de 2023 marca o retorno de forma presencial deste evento, que é um espaço diferenciado e permanente de reflexão sobre a oftalmologia e que ainda teve a responsabilidade de celebrar os 55 anos de atuação do principal centro de cuidados com a visão de todo o estado de Minas Gerais. E eu ainda preciso te falar que, além do simpósio, em 2024 muitas novidades estão sendo preparadas. Este evento só aconteceu porque um conjunto valioso de parceiros acreditou na proposta, e a Rede Oftalmo faz questão de agradecer a estes parceiros. Na categoria Diamante, Alcon e Latino Pharma. Na categoria Ouro, Johnson & Johnson e Bayer. Na categoria Bronze, EssilorLuxottica, Roche, Medifacus, Genon e Opta. Em 2024 tem mais. A gente se vê no futuro. E a gente começa o segundo bloco ouvindo quem trabalhou no centro oftalmológico. Você vai ouvir agora uma declaração que a Nerilda Gomes fez sobre o hospital. Ela foi funcionária do centro. Trabalhei no centro oftalmológico por 34 anos. Foi um período muito bom em tudo. Aprendi, ensinei, casei, tive o Enzo, fiz amigos. Note bem as palavras que ela, que foi funcionária, vai usar para falar do hospital. Quando entrei no centro oftalmológico, ele era uma casa com um anexo no fundo. Com o passar dos anos, foram chegando novos médicos, novas ideias, as mudanças e as reformas. Fiz parte de cada reforma, cada detalhe. O centro oftalmológico se transformou em uma clínica linda, moderna, com aparelhagem de primeira e ótimos médicos. Eu trabalho no centro oftalmológico desde março de 1989. Bom, essa é a Maria das Dores, ela é funcionária do centro. Desde então, aprendi muito com todos que passaram por lá, mas principalmente criei muitos laços. Isso me fez crescer muito pessoal e profissional. E eu falei por telefone também com a doutora Elizabeth Cansado. Ela foi a primeira mulher a assumir uma diretoria no centro oftalmológico e conta pra gente como era o hospital quando ela começou lá. Quando eu fui pra lá era uma casa toda improvisada. Ela fala pra gente um pouco da diferença de antes e de hoje. E aí o Cláudio foi que teve o feito de... quando ele falou que ia fazer a reforma, nós ainda falamos, você é doido.
Mas esses 25 anos, nós tivemos lá 2 reformas, sabe? Então, mas assim, aproveitando aquilo que tinha, né? Aí, de repente, Cláudia entrou e desmanchou tudo e fez de novo. Mas antes de seguir falando sobre mudanças, eu quis saber como foi a experiência dela, como primeira mulher, a assumir uma diretoria no centro. Como é que foi isso? Eles... Não, mas eu não assumi a direção do hospital, não. Eu era diretora administrativa, né? Quem era o diretor lá, porque na época tinha só o diretor-presidente e o diretor financeiro e o diretor administrativo. Então, eu era administrativa. A Marilena era diretora clínica. Então, a Marilena foi clínica e eu fui administrativa. Aí, eles me chamaram e eu fui. E fiquei lá. Fiquei lá 8 anos. Trabalhei com o Sérgio Bardo na época e com o doutor Eduardo Queiroz outra época. E a segunda mulher a assumir um cargo de direção no hospital foi a doutora Maraísa de Cássia. E também falei com ela por telefone. Eu posso falar, eu tive até muita felicidade, que eu fui numa época que assim, as pessoas que compunham a diretoria eram pessoas assim, a gente convivia bem, que é a doutora André, o doutor Tarcísio, o doutor Elcio. Então, assim, em termos de convivência, foi bacana, porque tinham que tomar as decisões, ele apresentava, né? E nós também pegamos uma época que as exigências eram mais fáceis de ser resolvidas. Eu acredito que hoje o nível de exigência, de títulos, né, ONU, essas coisas, eu acho que é mais pesado. Mas, assim, foi uma... difícil, né? Porque tem um corpo clínico, eu fui diretora clínica, para a gente não ficar assim com os colegas, a gente tem que ter muito jeitinho, né? Mas eu achei que foi muito válido e eu acho que é uma experiência que valeu a pena, entendeu? Mas assim, tem um pouquinho de desgaste, porque chamar a atenção de colegas, as coisas, a gente tem que ter toda uma habilidade, né? E às vezes é necessário, né? Com a posição que se ocupa. Agora, observa como a doutora Maraísa fala do centro oftalmológico hoje, depois das mudanças que foram feitas. Os tempos vão mudando, né? As coisas vão ficando mais profissionais hoje, né? O hospital é ainda uma família, mas assim, já é diferente, porque são muitos médicos e envolve muitas coisas, mas assim, mesmo assim, todo mundo é muito unido, um ajuda o outro, né? Eu acho que é uma experiência, a gente hoje está mudando muito, né? Porque cada vez mais acho que eles vão pondo administração separada e tudo, né? Mas assim, eu acho que a pessoa tem que passar para ver o quanto que dá de trabalho também. Eu valorizo talvez por isso, né? Eu acho que dá muito trabalho, né? A área do hospital, é a área clínica, é a área de documento, então assim, tem que olhar tudo, né? Tem que estar atento, e são vários diretores, mas mesmo assim é um trabalho que a gente tem que admirar. Eu falo que a gente valoriza. Eu acho que tem muita gente lá também que valoriza. E ela fala ainda sobre o sentimento de pertencer ao centro oftalmológico. Igual o filho, ele fica toda feliz, né? Quando elogia um filho, ele fica todo inchado. E quando ele elogia o hospital, ele fica todo inchado. Eu quis buscar profissionais da terceira geração para falar com a gente ainda neste primeiro episódio. E trouxe um deles, o Dr. Eduardo de Castro Miranda Diniz. Ele é neto do fundador Dr. José Tarcísio de Castro. E a trajetória dele é bem semelhante à de muitos que passaram pelo centro. Meu avô é fundador do hospital, foi um dos fundadores. E a minha mãe trabalhou lá praticamente a vida toda. Ela não era médica, não, mas ela fazia um exame lá, que era um exame de campo visual, entendeu? Sim. Aí acabou que eu no hospital desde que eu nasci. Então eu ia lá após meu avô, eu ia lá após a minha mãe. E eu acabei decidindo fazer medicina. Não era uma coisa que eu, no primeiro momento, iria fazer oftalmologia, não. Mas chegou mais no final da faculdade, eu acabei definindo fazer mesmo. É da tradição do centro oftalmológico o trabalho incansável. E isso também foi confirmado pelo Dr. Eduardo,
Eu perguntei a ele até quando o avô dele, o Dr. Tarcísio, trabalhou no hospital. Bom, eu acho que minha avó faleceu com 96 anos e trabalhou até os 90, ou alguma coisa perto disso. Então, muito tempo lá. E se você ainda quer prova de como os fundadores trabalhavam para o centro, ouça bem essa passagem. Assim, comigo, que eu lembro dele com quase 90 anos, entrando em cirurgia ainda comigo para me ensinar. Às vezes, assim, uma coisa que eu não acredito que meu avô ainda vai conseguir entrar comigo, e entrou comigo para auxiliar na cirurgia, que era uma cirurgia menor, mas me auxiliou lá. Há pouco a gente falava sobre mudanças. A doutora Elizabeth chegou a falar para a gente sobre a revolução que foi iniciada com a gestão do Dr. Cláudio Junqueira. Vamos seguir falando agora sobre essas mudanças? A principal mudança foi a estratégia que eles implementaram lá, foi gerir, né, a coisa. E eles implementaram uma estratégia profissional, uma estratégia que a gente não tinha. A gente tinha uma estratégia doméstica. Cada um se virava da forma que podia. E isso aí foi assim, gritante. O tanto que profissionalizou, o tanto que melhorou em todos os sentidos, em tudo. Foi uma revolução. E a Nerilda também relembrou de quando ela chegou ao centro, em 1986. Era uma casa. No fundo, tinha um barracão. Era um barracão. Lá, eu coloquei um anexo, era um barracão. Lá é onde atendia o SUS. O paciente passava no lado, assim, um portãozinho de lado, e atendia o SUS. E hoje o SUS é onde? Lá na Rua Carangola. É um lugar só para ele. Como eu conhecia há mais tempo, quando era novinho, lá era. Agora é o doutor Eduardo que fala disso pra gente. Quase uma casa, depois foram tendo os anexos ali. Então, de estrutura física primeiro mudou muito. Aí depois teve a reforma, foi uma reforma grande. A gente tem essa cara hoje do hospital. Mudou de uma empresa que era talvez uma coisa. Era uma coisa bem mais familiar. Mas, assim, é uma coisa menor mesmo. E agora tem mais gestão, você tem uma estrutura administrativa totalmente diferente. Daí eu retorno àquele ponto em que falávamos sobre quando começaram as mudanças profundas na estrutura do centro oftalmológico. Quando ele pegou a diretoria... A Nerilda agora fala da gestão do Dr. Cláudio Junqueira, ok? Ele fez uma reviravolta e foi muito bom. Aí a gente ficava com medo, mas foi muito bom. E ver isso agora. Retomamos ainda a conversa com a doutora Elizabeth, que também fala deste período. Revolucionou, foi uma revolução. O centro oftalmológico era uma clínica pequena, com poucos sócios, e que a gente era uma família, sabe? Era uma família. Aí, de repente, virou um hospital enorme. Uma das mudanças mais impactantes para a assistência oftalmológica foi a departamentalização do centro. Lá tem os departamentos. Então, tem o departamento da retina, tem o departamento da córnea, tem o departamento da plástica. E quem faz retina só faz retina, quem faz glaucoma só faz glaucoma. Lá agora, os departamentos ficaram bem definidos. Mas foi muito melhor, viu? Eu te garanto que isso aí foi muito melhor. E a seguir, ela também fala de mais mudanças e dos efeitos delas. Essa última reforma que foi a reforma mesmo. Aquilo foi uma senhora reforma. E uma reforma em todos os sentidos. Nós vamos falar mais sobre as reformas e as expansões que foram feitas no Centro Oftalmológico nos episódios 3 e 4 deste podcast. Neles, você vai ficar sabendo disso detalhadamente. E antes de a gente fechar esse episódio, vamos ouvir um depoimento muito importante do jornalista Eduardo Costa, da Itatiaia. Além de paciente de longa data do centro, ele tem muitos amigos aqui e guarda um respeito muito grande pelo hospital. Eu acho que é isso, e ter essa consciência de que a casa tem que ser acolhedora, com quem tem plano particular, com quem tem um belo convênio ou com o SUS. E estou aqui para dizer ao doutor Cláudio Junqueira, ao doutor Carlos Avoeira, e a outros amigos do Centro Oftalmológico, que, na minha opinião, de cidadão, de quem ama essas cidades, eles fazem o que a gente precisa fazer, que é ver além. Bom, esperamos que você tenha curtido esse episódio.
Ah, não, aqui meu amigo, você pode saber que o doutor Ângelo está lá, assim, supervisionando, fazendo assim. Por fim, é importante mencionar que as informações que trouxemos para esse episódio foram obtidas nos livros Nossa Casa, Sua Casa, da jornalista Inácia Soares, e Histórias da Oftalmologia no Brasil, de Rubens de Aguiar, e em consultas aos sites do CBO, da UFMG, da USP, do CFM e também ao acervo do Centro Oftalmológico. A entrevista com o doutor foi obtida pela sua neta, a também oftalmologista doutora Giovana Perê Figueiró Matos. É isso, a gente se vê no próximo episódio.